Para vocês verem que está cheio, eu vou abrir aqui e deixar o ar entrar, que aí vocês vão ver murchar no vídeo. Murchou. Viram? Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Vamos continuar falando um pouco sobre pressão e hoje é com o nosso experimento, nosso exemplo, ok? Nosso exemplo consiste no seguinte. Se eu tenho uma bexiga, certo? Uma bexiga daquelas de festa, ok? Ela está cheia e amarrada na ponta. Aí eu pergunto para você, esse volume que ela tem é devido ao quê? Devido ao fato de ter muita massa lá dentro, muito ar? É devido ao fato da pressão lá dentro ser alta? E aí a gente vai entender que, na verdade, é um conjunto de fatores. Não é só porque você soprou, colocou ar lá dentro, que ela vai atingir esse tamanho. Na verdade, isso depende de fatores internos, do que tem lá dentro, mas também depende de fatores externos, do que tem aqui fora. Como assim? Na prática, nós vamos abordar do ponto de vista da pressão. A gente pode fazer a mesma coisa do ponto de vista da temperatura depois e também com relação à quantidade de matéria, que seria colocar lá dentro, tá bom? Mas a ideia, o foco aqui agora é a pressão. Olhando do ponto da perspectiva da pressão somente, ignorando a temperatura e os outros, o que eu vejo é o seguinte. Dentro da minha bexiga tem um monte de partículas e elas estão em movimento, colidindo com a borda aqui fora, com a borda, desculpa, da bexiga. E essa colisão é o que está forçando a bexiga a ficar cheia, porque naturalmente ela, como uma coisa elástica, ela deveria voltar ao seu tamanho natural, que seria uma bexiga vazia. Mas as colisões na superfície, aqui na borda, ok? Na fronteira, como nós chamamos no sistema, as colisões que ocorrem aqui na borda da fronteira é o que mantém essa bexiga com esse tamanho. Aí você pode perguntar, Jackson, mas por que ela não cresce infinitamente? Além da força que a própria bexiga gera devido ao fato de ela querer contrair, existe um fator muito importante, que é essa bexiga ela está em equilíbrio mecânico. A gente falou sobre isso. Equilíbrio mecânico é quando as fronteiras, as barreiras, aquilo que cerca meu sistema não tem mais o movimento. O exemplo mais comum é quando a gente tem aqui uma espécie de pistão, aí tem aqui a parede móvel e aqui eu tenho alguma substância e do lado de cá eu tenho uma outra substância, ok? E aí eu aqueço essa substância do lado de cá e essa parede móvel começa a vir para o outro lado até encontrar um ponto de equilíbrio. Aí ela não vai nem volta porque ela atinge o equilíbrio mecânico. A parede ela já não se move mais, da mesma forma como acontece aqui na bexiga. Então a gente tem uma pressão interna, um P. Mas também tem uma pressão externa, ok? Que é o Px, ok? É o P é X. Quando você tem um equilíbrio mecânico, o que você tem é um equilíbrio entre as pressões. A pressão interna é igual à pressão externa. O que isso significa? Que eu posso mudar essa configuração só alterando a pressão. Se eu aumento a pressão externa, o meu balão ele vai comprimir, ele vai ficar menor, como se estivesse murcho. Mas se eu diminuo a pressão externa, ok? Lembrando que a pressão é uma força que no caso aqui vai estar impedindo com que o balão infla, né? No caso, se eu diminuo essa pressão externa, a pressão interna vai ganhar espaço. Certo? Aumentando o tamanho do balão, à medida que ela aumenta o tamanho do balão, a pressão interna vai diminuir, porque vai tendo mais espaço, né? Tendo mais espaço, vocês lembram que demora mais para uma partícula bater na parede e depois bater na outra? Aí, à medida que ela aumenta de tamanho, a pressão interna baixa de novo, até encontrar o equilíbrio mecânico com a pressão externa que eu baixei a princípio. E como é que a gente vai fazer esse experimento? Esse experimento ele é bem simples. Ele é o seguinte, eu tenho aqui uma seringa, ok? E um pequeno balãozinho aqui dentro. Deixa eu tirar o balãozinho. Tá aqui. E um pequeno balãozinho. Esse balãozinho, ele tá com uma certa quantidade de ar. Bem pouquinho, mas como eu estou apertando aqui, ó, vocês podem ver que ele tem um pouquinho de ar. Ele é uma bexiga cortada e ela tá devidamente amarrada. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro caso aqui é a seringa vazia. Eu tô com a minha seringa vazia. Eu vou apertar, eu tampo aqui a minha seringa e aí eu pressiono. O que está acontecendo aqui? Quando eu pressiono, a princípio, enquanto ela estava aberta, a quantidade de ar aqui dentro
era o suficiente para a gente ter uma pressão interna, uma pressão aqui nessa região, ok? Uma pressão nessa região igual à pressão externa. Está trocando ar, nós falamos sobre isso também. Quando eu tampo, a princípio, o embolo aqui da seringa ele não se mexe. Por quê? Porque a pressão exatamente aqui agora que está presa aqui dentro, do ar aqui dentro, a pressão desse sistema está igual à externa. Aí o que acontece é, se eu aperto, eu estou diminuindo o volume, como o ar está comprimindo aqui dentro, está aumentando a pressão. E quando eu solto, o que acontece? O embolo volta para o seu lugar. Esse é o famoso equilíbrio mecânico. Porque ele vai voltar até a pressão aqui de dentro voltar a ser igual à pressão externa aqui fora. E o mesmo vale ao contrário. Quando eu tiro aqui, ó, o ar, na verdade eu não tiro todo porque tem um pouquinho aqui dentro ainda, e eu tampo, quando eu puxo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou dando mais ar do que tinha antes. Ou seja, aqui dentro agora está com pouca pressão. A pressão externa está maior. Como a pressão externa está maior, o que acontece é que a própria pressão ela está empurrando o embolo aqui, certo? Lembra que a pressão empurra? E aí, no caso, eu puxei aqui, ó, quando eu solto, ele volta. Eu puxo, soltei, ele volta sozinho, procurando o equilíbrio mecânico. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a minha bexiga, ela tem um pouquinho de ar. E aí o que eu vou fazer é colocar lá dentro da minha seringa. Por quê? Eu vou gerar um ambiente de baixa pressão. Vocês concordam que a bexiga está vazia, certo? E aí, mas ela tem um pouquinho de ar. Ela só está murcha desse jeito. Por quê? Porque a pressão externa é grande em relação à quantidade de ar que tem aqui dentro, que não gera uma pressão suficiente para inflar a minha bexiga. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fechar, comprimir aqui toda a minha bexiga e eu vou tampar. Quando eu puxar aqui o embolo, eu vou gerar um ambiente de baixa pressão aqui dentro da minha seringa. E quando eu fizer isso, gerar esse ambiente de baixa pressão, o ar que está dentro da bexiga vai o quê? Ganhar espaço, porque agora ele consegue empurrar as paredes da bexiga, porque a pressão em volta diminuiu. E aí o que a gente espera? A gente espera com que a bexiga infla, né? Vamos ver o que vai acontecer. Fechei aqui, ó, tá comprimido, vou tampar para gerar um ambiente de baixa pressão e vou puxar o embolo. E aí, como vocês podem ver, ó, tá cheio, ó. Para vocês verem que tá cheio, eu vou abrir aqui e deixar o ar entrar, que aí vocês vão ver murchar no vídeo. Murchou. Viram? No caso, quando eu apertei aqui a seringa, tampei e puxei, eu gerei um ambiente de baixa pressão e aí, nesse ambiente de baixa pressão, o ar da bexiga, aquele pouquinho de ar, ele ganha espaço para inflar a minha bexiga. É isso que acontece com muitos balões. Quando a gente solta um balão meteorológico, um balão, enfim, ele vai subindo, balão de hélio, por exemplo, que tem uma baixa densidade, aquele balão que sempre fica tentando ir para cima. Quando você solta ele vai subindo. Só que à medida que ele sobe na atmosfera, a pressão diminui. Aí o balão vai inflando, até estourar e cair. Então, quando você tem baixa pressão, a pressão interna ganha espaço e consegue inflar o nosso balão. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Isso foi um exemplo para a gente entender essa questão do equilíbrio mecânico só considerando a pressão. A gente depois pode falar a mesma coisa associado à temperatura, à quantidade de matéria. Lembrando que isso tudo eles estão vinculados. Você mexe em um, mexe no outro, e aí vai virando uma bagunça, tá bom? A gente encerra aqui a nossa parte de pressão. Na próxima aula, a gente já começa a falar um pouquinho sobre a temperatura, que vai ser coisa bem rápida e bem simples, tá bom? A gente vê na próxima aula. Valeu!